Estou aqui hoje para contar para vocês a grande história da minha gravidez, que namorei com um e engravidei do outro. Bom, não teve nada demais, não traí ninguém, então vou começar do começo para vocês entenderem, já que foi a minha enquete mais bem votada do Instagram. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar o Marcelo. O Marcelo foi meu primeiro namorado. Eu namorei o Marcelo, acho que 1 ano e meio, eu acho. Conheci o Marcelo na igreja. O Marcelo cantava no louvor e eu dançava na igreja. E era líder de célula. Eu era muito prendada, gente. Muito boa menina. Eu era. E fiquei com o Marcelo aí 1 ano e meio. Aí quando foi 2007. Quando foi 2007, eu e Marcelo, não sei por que a gente largou. Mas eu não sei mesmo por quê. Porque eu e o Marcelo, a gente se dava muito bem. Na verdade, a gente se dá bem até hoje, que até hoje ele é meu amigo. Mas assim, a gente vivia viajando, saindo, e eu e Marcelo, a gente era dois rueiros. Enfim, terminou. Eu fiquei, eu fiquei pouco tempo solteira e já conheci o Thiago. Gente, eu conheci o Thiago na época de Carlos Botelho. Eu fui uma vez com uma ex-cunhada minha e ela beijou o Thiago, na verdade. Eu fiquei puta da vida que ela tinha acabado de largar do meu irmão e eu meio que quis enfiar a colher ali pra ela não ficar com o Thiago, entendeu? Pra ela voltar com o meu irmão. E deu ruim, porque daí eu comecei a namorar, meio que comecei a gostar do Thiago também. Fiquei com o Thiago 3 meses. Nesses 3 meses, eu sei o dia que eu engravidei, porque eu falei assim pra ele, Thiago, eu preciso tomar alguma pílula, né? Ele falou, não preciso, não aconteceu nada. Olha, aqui, ó. Aí eu fiquei mais 3 meses com o Thiago. Quando eu larguei dele numa festa do peão de Americana, que nós brigamos lá, viemos embora e eu falei que eu não queria mais. E aí, depois de alguns meses, sozinha, sem Marcelo e sem Thiago, eu descobri que eu tava grávida. Na verdade, quem descobriu foi minha tia. A minha tia trabalha com a minha mãe, a minha tia e a Vânia. E tinha máquina e eu sentava do lado delas ali. E, tipo assim, elas eram minha segunda e terceira mãe, porque elas ficavam comigo o tempo todo. Imagina, mais de 20 anos trabalhando junto, elas pegaram, né? Tipo, sempre juntas. E aí foi quando elas falaram que eu tava grávida e elas acertaram. Daí eu liguei na farmácia, pedi um teste de gravidez, entrei no banheiro sozinha, fiz o teste, passei o dia chorando de medo de contar pra minha mãe. Eu fiquei o dia inteiro chorando, eu lembro, trabalhando do lado da minha mãe, chorando, porque eu não queria ter filho. Na verdade, a última coisa que eu queria na vida era ser mãe naquela época. Bom, aí eu estava... Michele, com 17 anos, terminando o 3º ano do ensino médio, a vergonha do mundo, porque daí eu parei de estudar, porque eu não queria mais ir na escola, de vergonha dos meus amigos. O que os meus amigos iam pensar de mim, né, grávida? E parei de estudar. E eu não queria que ninguém contasse pro Thiago. Porque, na verdade, gente, quando a gente tá grávida, a gente pega sempre implicância de alguém. Não sei se foi só comigo, mas eu não queria ver o Thiago pintado de ouro na minha frente aquela época. E eu falei que eu não queria que ninguém soubesse. Falei, vou ser mãe solteira. Vai a bocuda da Natália, uma amiga minha que está morando no México agora, e liga pro Thiago e conta. Thiago baixou na porta da minha casa, né? Que história é essa que você tá grávida? Daí, eu falei que sim, nós brigamos, meu irmão com o Thiago saiu no tapa. Gente, um fuá de... Eu não sabia, eu tava perdida. Aí, depois disso, eu me afastei um pouco da Natália, porque eu tava com raiva dela também. E as únicas pessoas que sobraram do meu lado, além da minha mãe, da minha família, da minha tia, que sempre estava comigo, foi a minha prima Natália. Essa é minha prima, tá, gente? Existem 2 Natália na história. A Natália, que estudou comigo, que todo mundo conhece, e a minha prima Camila. Então, eram as únicas 2 que estavam do meu lado na época que eu mais precisava, assim. Porque, na verdade, eu tava com vergonha dos meus amigos. Aí fui um dia tomar sorvete com a Natália, a Natália é minha prima, na sorveteria. Chega o Marcelo e me elogiou, falou, nossa, como você tá bonita. Daí eu olhei, porque tô grávida, como que eu tô bonita? E aí nós começamos a conversar e o Marcelo pediu pra voltar comigo. Gente, pra um homem pedir pra voltar com você, ou ele tem que te amar muito, ou ele tem que ser muito louco. Nesse caso, eu acho que ele era mais louco do que me amava. Essa é a conclusão que eu cheguei hoje. E foi assim que eu voltei com o Marcelo, fiquei mais 1 ano e pouco com o Marcelo. O Marcelo foi a pessoa que ficou comigo a minha gravidez inteira, que foi o primeiro a ver meu filho no hospital. O Marcelo, ele foi o anjo da minha vida, na verdade, porque eu tava com ódio de mim, porque eu não queria ser mãe, eu tinha um monte de planos, eu tava sem amigo, eu tava sem nada, mas eu tinha o Marcelo. E a minha prima também, que foi, tipo, nossa, porque na verdade, gente, quando a gente tem 17 anos, por mais que você tenha pai e mãe do seu lado, você quer alguém que tenha a sua idade, né?
Então a Natália foi muito parceira minha, assim, a Natália e o Marcelo. Tenho muito a agradecer a eles. Aí eu fiquei mais 1 ano e meio com o Marcelo e depois nós terminamos bem, também assim, não teve briga, porque a gente não era um casal de brigar muito. E depois de um tempão, eu acabei voltando com o pai do meu filho, que é o Thiago. Nós tentamos mais há poucos meses e não deu certo. Teve uma época que eu odiava o Thiago, porque eu colocava tudo a culpa nele, de eu ter parado de estudar, de não ter feito faculdade na época, de tudo. E demorou bastante pra eu e o Thiago a gente ter a amizade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita amizade, a gente passa aniversário do Lua junto, ele vem na minha casa. Esses dias ele tava comigo, almoçou e jantou. O Marcelo também, hoje o Marcelo é casado, tem o filho dele. Mas sempre que a gente pode, a gente conversa mesmo, porque o Marcelo é muito próximo dos meus irmãos. Então, às vezes eu sempre acabo vendo ele. Mas não deu certo com nenhum dos dois. Eu aprendi muita coisa nisso e foi uma experiência, assim, que valeu a pena, né? Foi meio engraçado, mas tá aqui. Eu amo meu filho hoje. A coisa que eu queria falar no final desse vídeo é que se você conhece alguém que engravidou nova, gente, dá apoio, porque a gente fica tão perdida quando a gente é nova e a gente engravida. A gente faz tanta burrada na vida, parei de estudar, daí perdi, depois tive que fazer supletivo pra voltar. Então, gente, dá apoio, fica com essa pessoa, não deixa ela parar de estudar. E eu acho que é isso. Então, Marcelo, te dedico esse vídeo. Ai, gente, Marcelo é uma piada. No dia que eu coloquei a enquete, ele falou, não é possível, você é louca. Mas é isso, minha vida foi essa. E hoje meu filho tem 12 anos, ele nasceu em fevereiro de 2008. Tem 12 anos e eu tenho 30, tive ele com 17. Essa é a história.